Olá, oitavo ano! No vídeo de hoje nós faremos uma revisão do conteúdo que será cobrado na nossa avaliação parcial, que é o conteúdo de expressões algébricas e polinômios, até a parte de multiplicação de polinômios, tá? Então vamos lembrar que um polinômio, uma expressão algébrica, desculpa, ela serve para generalizar determinadas situações. E as expressões algébricas, elas são formadas por letras e números, letras, números ou apenas letras, como vemos aqui nesses exemplos. Aqui nós temos vários exemplos de expressões algébricas, tá? E a expressão algébrica ela é composta por letras e números, onde as letras elas são ditas variáveis da nossa expressão. Então, o x aqui recebe o nome de variável na expressão algébrica. O número que acompanha, que está acompanhado da variável, é dito coeficiente. Então, o 2 aqui, ele é o coeficiente da nossa expressão, tá? E os números que aparecem sem acompanhar uma letra são chamadas constantes. Constantes são termos independentes, porque não dependem de letra nenhuma. Onde essas letras aqui, ou essas variáveis, elas vão assumir determinados valores para a gente determinar o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, aqui nós temos alguns exemplos de expressões. Então, cada termo da expressão algébrica é chamada de monômio. E aí, quando a gente soma esses termos, a gente obtém polinômios, certo? Como por esses exemplos aqui, nós temos polinômios. O terceiro exemplo aqui, a gente tem um polinômio específico, que é o monômio, porque tem apenas uma parcela. E os polinômios, eles são classificados quanto ao seu grau. Mas o que seria o grau de um polinômio? O grau de um polinômio é o grau do maior monômio que compõe aquele polinômio. Mas vamos relembrar o que é o grau de um monômio? O grau de um monômio é se o monômio ele possui apenas uma variável, a gente vai olhar para o expoente daquele monômio e vai ver qual é o valor daquela variável, quanto vale aquele expoente. E aí aquele expoente a gente chama de grau do monômio. Por exemplo, nesse exemplo aqui, 2x mais 1. Vamos pegar o exemplo z menos y. Nesse exemplo, o primeiro monômio, então z é um monômio. Esse monômio tem grau quanto? Esse monômio ele vai ter grau 1. Por quê? Porque o expoente de z, quando não aparece número aqui no expoente, é porque o expoente é 1. Então, z é um monômio de grau 1. Assim como o y também é um monômio de grau 1, tá? Logo, se a gente for olhar para esse polinômio, a gente diz que esse polinômio tem grau 1, porque cada monômio tem grau 1. Então, o maior grau de cada monômio é 1, logo o grau do polinômio vai ser 1 também. Agora, se a gente olhar para esse exemplo aqui, 3x à quarta mais 2x ao cubo mais 3x. Nesse polinômio, nós temos apenas uma variável, que é a variável x em cada monômio, certo? Então, a gente vai olhar para cada monômio, ver o grau do monômio, e aí o monômio de maior grau vai nos dar o grau do polinômio. Por exemplo, o primeiro monômio, 3x à quarta. O monômio 3x à quarta tem grau quanto? Então, 3x à quarta é um monômio de grau quanto? Se o expoente de x é 4, então esse monômio tem grau 4. 2x ao cubo é outro monômio desse polinômio. 2x ao cubo tem grau quanto? 2x ao cubo vai ser um monômio de grau 3, porque o expoente da variável desse monômio é 3, certo? E 3x, que é o terceiro monômio desse polinômio, vai ser um monômio de grau
1, porque o expoente do x aqui, quando não aparece, é 1, certo? Logo, o grau desse polinômio, 3x à quarta mais 2x ao cubo mais 3x, ou dessa expressão, é 4, certo? Porque o grau do polinômio vai ser o grau do maior monômio, do monômio de maior grau, tá? Então, esse polinômio tem grau 4, tá? Então, quando a gente tem apenas uma variável no nosso polinômio, a gente olha para o grau de cada monômio e o grau do monômio vai ser dado pelo grau daquela variável, pelo expoente daquela variável. Agora, quando a gente tem mais de uma variável, como é o caso aqui do 7x ao quadrado vezes b ao cubo, como é que a gente faz para determinar o grau desse monômio? Esse polinômio, na verdade, é apenas um monômio. Então, 7x ao quadrado b ao cubo, o grau de um monômio que tem mais de uma variável vai ser dada pela soma dos expoentes das variáveis. Então, 7x quadrado b ao cubo vai ser um monômio de grau, vai ser um monômio de grau 5, porque o grau desse monômio vai ser dado pela soma dos expoentes, 2 mais 3, 5. Então, esse monômio é um monômio de grau 5. E aí, quando a gente olha para o polinômio que tem mais de uma variável, como é o caso, esse último exemplo aqui, a gente obtém, a gente vai olhar também para cada monômio, e se ele tem mais de uma variável, a gente vai pegar o grau de cada monômio, utilizando a mesma forma que a gente usou no exemplo 3, tá? Somando o expoente de cada uma das variáveis. Então, exemplo aqui, 2x quadrado y, o polinômio 2x quadrado y mais 3x à quarta y quadrado menos 2x à quinta y à quinta. Então, vamos verificar o grau desse polinômio. Cada monômio tem duas variáveis, certo? Então, a gente vai olhar para o grau de cada um desses monômios. Então, no primeiro monômio, 2x quadrado y, vai ser um monômio de grau quanto? 2x quadrado y é um monômio de grau 3, certo? Porque a soma dos expoentes aqui, como o expoente do y não aparece, aqui é 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, esse monômio tem grau 3. O monômio 3x à quarta y ao quadrado tem grau quanto? Vai ser um monômio de grau 6, né? Porque 4 mais 2, 6. Então, ele tem grau 6. E o monômio 2x à quinta, y à quinta, tem grau 10, porque 5 mais 5, 10. Logo, o meu polinômio vai ter grau 10, né? Porque vai ser o monômio de maior grau, certo? Então, esse polinômio tem grau 10. E é assim que a gente determina o grau de um polinômio. E em uma situação do cotidiano, como é que a gente determina uma expressão algébrica? Vamos ver uma situação que serve para a gente utilizar expressão algébrica para expressar essa situação. Então, para um frete, Roberto cobra uma taxa de R$ 20 mais R$ 2,50 por quilômetro rodado, certo? Então, ele cobra R$ 20, é fixo, e aí, a cada quilômetro rodado, ele vai acrescentando R$ 2,50 a esse valor, certo? Se a gente indicar por x a quantidade de quilômetros rodados, qual expressão algébrica representa o preço cobrado por ele? Então, a expressão algébrica que representa o preço cobrado vai ser dada pelo quê? Então, a gente tem que o preço cobrado é R$ 20 fixo, somado
com 2,50 a cada quilômetro rodado. Então, a cada quilômetro, ele paga 2,50. Então, se X é o número de quilômetros rodados, para a gente saber quanto ele pagou, a depender da quantidade de quilômetros, a gente vai pegar 2,50 e multiplicar por X. Então, 20 reais fixo mais 2,50 vezes X é a expressão algébrica que representa o preço cobrado. Aí, quando a gente atribui valores para variável na expressão algébrica, a gente obtém o valor numérico da expressão. Como nesse exemplo, se a gente for atribuir valores, então a cada quilômetro rodado vai ter um novo valor a ser pago. Por exemplo, se ele rodou 1 quilômetro, então no lugar de X, nessa situação X, ele assume valor 1, certo? Então no lugar de X a gente substitui por 1, aí a gente vai ter um preço cobrado. Se ele rodou 2 quilômetros, vai ter um outro preço cobrado. Vamos ver aqui, tá? Então, nessa expressão do preço cobrado pela corrida de táxi, a corrida foi 20 reais mais 2,50 X, tá? Então, se rodou 1 quilômetro, então X assume valor 1. Então, para X igual a 1, onde tem X na expressão, a gente substitui por 1. Então, vai ser cobrado 20 mais 2,50 vezes 1, que é o próprio 2,50, tá? Então, vai ficar 20 mais 2,50, 22,50. Se rodou 2 quilômetros, vai ficar, onde tem X agora, eu vou substituir por 2. Aí, eu vou obter um novo valor numérico para essa expressão. Então, a gente tem 20 mais 2,50 vezes 2. 2,50, então, eu tenho 20 mais 2,50 vezes 2, 5, né? Então, isso é igual a 25 reais. Se X for 6, rodou 6 quilômetros, quanto é que vai ser cobrado? Então, já vai assumir um novo valor numérico, que é 20 mais 2,50 vezes 6. 2,50 vezes 6 dá 15, né? Então, a gente tem 20 mais 15. Então, já vai ser 35 reais, certo? Então, determinar o valor numérico de uma expressão algébrica é atribuir valor para a variável e aí a gente consegue expressar um número para obter um número para aquela expressão, tá? E a gente também viu como a gente soma e subtrai polinômios e multiplica polinômios. Polinômios ou expressões algébricas, tá? Então, a ideia de adição e subtração de polinômios tem a ver com a ideia de perímetro de figuras geométricas. Porque perímetro não é a soma dos lados, então, a gente somar os lados da figura, se os lados não forem expressos em números em si, em polinômios ou expressões algébricas, a gente tem a adição de dois polinômios. Como, por exemplo, a figura aqui, a gente tem que esse lado, a gente tem dois quadrados aqui, né? Então, que esse lado mede 3x mais 1. Esse pedacinho aqui mede 2x mais 3. Logo, se esse lado mede 3x mais 1, e aqui eu tenho um quadrado, esse lado também mede 3x mais 1, certo? Esse lado aqui, ele mede 3x mais 1 somado com 2x mais 3. Ou seja, aqui eu tenho uma soma de dois polinômios, certo? E como é que a gente soma dois polinômios? Somar dois polinômios, a gente vai somar os termos semelhantes do polinômio ou da expressão. E o que quer dizer termos semelhantes? Termos semelhantes são aquelas parcelas, aqueles termos do nosso polinômio que apresentam a mesma variável e o mesmo grau, certo? As variáveis têm o mesmo expoente. Por exemplo, aqui nessa soma aqui, nessas duas expressões, os termos semelhantes de ambas são
3x, ele é semelhante a 2x, porque a variável de ambos é x e tem grau 1, tá? Então, a variável aqui é x e a variável aqui também é x. Então, a gente diz que esses dois termos são semelhantes. Assim como os termos constantes também são semelhantes, tá? Então, a gente somar dois polinômios é somar termos semelhantes. Então, para eu somar aqui, eu posso somar o 3x com o 2x. 3x mais 2x, e como é que a gente soma? A gente soma os coeficientes e repete a variável, tá? Então, eu estou somando 3 mais 2, eu vou ter 5x. Mais, agora eu vou somar o 1 com o 3. 1 mais 3, 4. Então, esse lado aqui do quadrado mede 5x mais 4. E esse lado aqui, consequentemente, por ser um quadrado, vai medir também 5x mais 4. Esse lado aqui também mede 5x mais 4, tá? Então, o perímetro dessa figura vai ser dada pela soma desses lados. Então, a gente vai ter o quê? Que o perímetro dessa figura vai ser perímetro, vai ser a soma desse lado, 3x mais 1, com esse pedaço, mais 3x mais 1, mais esse outro pedaço, 5x mais 4, mais esse outro pedaço, 5x mais 4, mais esse pedaço aqui de cima agora, 5x mais 4 também, mais esse pedacinho aqui, 2x mais 3, mais esse outro lado aqui, 3x mais 1, tá? Então, para eu somar, eu vou somar todos os termos semelhantes, tá? Então, olhando para os termos semelhantes aqui, a gente tem que 3x mais 3x, 5x, 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 2x e 3x. São todos semelhantes, tá? Então, a gente vai somar 3 mais 3, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 5, 21. 21 mais 2, 23. 23 mais 3, 26. Então, a gente tem aqui 26 parcelas de x, tá? Então, 26x. Mas, agora eu vou somar os termos independentes. 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 1, 18. Então, aqui eu tenho 26x mais 18. Então, essa é a expressão que nos dá o perímetro dessa figura, tá? 26x mais 18. E a multiplicação dos polinômios, ela está relacionada à área da figura geométrica. Por que a área? Porque a área ela é dada pelo produto dos lados, tá? Produto do comprimento pela largura da figura. Então, se eu quero determinar aqui a área dessa figura, eu posso fazer a área da figura roxa somada com a área da figura amarela, tá? Então, a área da figura roxa, a área da primeira figura, que eu vou chamar de 1, chama essa figura de 1. A área dessa figura vai ser dada pelo quê? Pelo produto 3x mais 1, que esse lado mede 3x mais 1, pelo outro lado, que também mede 3x mais 1, tá? Então, isso daqui é o quê? Como é que a gente multiplica dois polinômios? A gente aplica a propriedade distributiva, certo? Então, aplicando a distributiva aqui, eu vou ter 3x vezes 3x, 9. 3 vezes 3, 9. X vezes x, x ao quadrado.
mais 3x vezes 1. 3x vezes 1, 3x. Terminei de distribuir 3x com todas as parcelas da segunda expressão. Vou agora para o 1 vezes todas as parcelas da minha segunda expressão. Desculpa, 1 vezes 3x, 3x, então mais 3x. E 1 vezes 1, 1, né? Então, mais 1. Então, essa é a nossa expressão da primeira área. Então, assim que a gente multiplica dois polinômios, que a gente ainda consegue simplificar essa expressão. Não é isso porque eu tenho dois termos semelhantes aqui que eu posso adicioná-los. Então, isso é igual a 9x² mais 6x mais 1. E agora a área da nossa segunda região. Esse retângulo aqui amarelo. Então, a área dessa região aí, do retângulo amarelo, vai ser o quê? A área 2 vai ser agora 5x mais 4, que é esse lado. 5x mais 4, vezes a altura, que também é 5x mais 4. Então, a gente aplica o mesmo processo que a gente fez na área 1, distributiva. Então, vai ficar 5x vezes 5x, 25x ao quadrado. 5x vezes 4, 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho 20x. 4 vezes 5x, também 20x. 4 vezes 4, 16. Então, mais 16, tá? Então, nessa expressão, mesma forma, eu tenho dois termos semelhantes aqui nesse polinômio, então, eu posso adicioná-los. Então, essa expressão, ela fica 25x² mais 20 mais 20, 40x, mais 16. Observe que eu não somei o x², o 25x² com as outras parcelas, porque esse monômio não é semelhante aos outros dois, pelo fato do grau de x do primeiro monômio ser diferente do grau x dos outros monômios. Logo, a área total vai ser dada pela soma dessas duas áreas. Então, a área total da figura toda vai ser dada pela soma da primeira área com a segunda área. Então, quando eu somo aqui, eu vou poder somar, não é? Termo semelhante, 9x² no primeiro polinômio e 25x² no segundo polinômio. Então, eu posso somar 25 mais 9 é igual a 34, certo? Então, eu tenho 34x². Então, isso vai ser igual a 34x² mais... Agora, eu vou olhar para o termos semelhantes que tem de grau 1, que acompanha apenas o x. 6x e 40x. 6 mais 40, 46x. E agora sobra apenas o termo independente, que não acompanha a variável. Então, 1 e 16. Então, eu vou somar 1 mais 16, 17. Então, esse é o polinômio que nos expressa a área da figura, certo? E aqui a gente finaliza a nossa revisão. Bom estudo, tchau, tchau e fiquem com Deus.